Amarilis, e a minha geleia faz assim. E o seu? O meu nome é Gabriel, minha geleia faz assim. O nome dele é Gabriel, todo mundo tem que fazer. É Gabriel, ele faz assim. Aê! O meu nome é Carolina, minha geleia faz assim. O nome é minha geleia faz assim. Meu nome é Gabriel, minha geleia faz assim. Didática da educação física. O nome dela é Gabriela, minha geleia faz assim. Como ensinar práticas corporais nas aulas de educação física? A partir da observação atenta de quem é o aluno, do objetivo pedagógico de determinado conteúdo e de conhecimentos teóricos, o professor constrói sua própria didática. A ideia, quando a gente fala em didática, em gestão de aula, eu acho que a gestão de aula é isso, é você conseguir ler, conseguir entender, de acordo com as teorias que você conhece, que você tem, qual vai ser a melhor para determinadas salas, para determinadas situações, inclusive. Todos os caminhos podem ser possíveis, desde que eu saiba esses caminhos, eu identifique esses caminhos para se atingir determinado objetivo. A didática são todas as ações que estão relacionadas ao ensino-aprendizagem, eu acho, né? Tanto na sua parte teórica como na sua parte prática. Então, essa conversa entre a teoria e a prática pode parecer, às vezes, não, a teoria não funciona na prática, né? Ela não é que ela não funciona, tem que ser feita essa ponte, tem que ter essa conversa com ela para eu poder ir, eu vou até a teoria, volto na prática, retorno na teoria, volto para a prática, que a teoria ela vai enriquecer a minha prática, só que eu preciso perceber onde isso vai acontecer e de que forma. Foi possível perceber o de força? Teve algum que teve que fazer muita força? Não. O do José. O do José? Qual foi? Qual foi o do José? Ah, fez força na perna. Muitas vezes é só com a mão na massa, né, que você vai percebendo, né? Quanto mais eu me aprofundo no estudo, na teoria e trago para a prática, testo, às vezes dá certo, às vezes não dá, tem que ter reflexões em cima dessas ações para você poder fazer o vínculo que seja mais coerente para você. As pessoas dizem assim, na teoria, né, na prática a teoria é outra. Eu diria que na prática a teoria é a mesma. O que a gente precisa é entender essa teoria e quando aplicar essa teoria. Então, se eu ficar com uma única didática, com uma única estratégia, com uma única maneira de dar a minha aula, eu posso atingir determinado grupo de alunos, mas uma outra parcela de alunos eu não vou conseguir atingir. Vem pra cá, ó. Vamos sentar aqui num círculo pra conversar. Não, gente, o círculo tem que caber todo mundo. Ó, está todo mundo no círculo? Dá um círculo redondo isso aqui? Todo mundo consegue enxergar todo mundo? Sim! Será? A ideia do círculo é que todos consigam ver todos. De que maneira eu posso levar você a descobrir ou a vivenciar determinado conteúdo? Eu posso ter uma maneira que a gente chama de diretiva, né? Que eu digo o que vai fazer e você reproduz e pronto. Posso te dar tarefas para você ser levada a executar ou a entender determinado conteúdo. Ou eu posso explorar diferentes maneiras para que você construa o seu conhecimento. Nós vamos fazer uma aula hoje, uma ginástica que chama-se ginástica historiada. Qual é o objetivo dessa ginástica historiada? Nós vamos trabalhar vários movimentos relacionados a vários tipos de ginástica, tá? Com o jornal. Eles têm uma rotina
dar aula com roda de conversa. Aí eu apresento as atividades como vão ser feitas e ao final a gente termina também com uma roda de conversa sobre o que foi feito. Durante a aula também vão surgindo os debates, perguntas deles, a gente vai tirando. Eu gosto de trabalhar muito com autonomia com eles, né? Então eu divido eles em grupos e eles nos grupos vão conversando e realizando as tarefas. Então a gente gosta de trabalhar, deixa eles bastante autônomos. Olha, a tarefa é sua, ela está aqui, você pode interferir, pode modificar, a gente vai conversar, mas ela tem um objetivo, o objetivo é esse. Então eles vão buscando o melhor caminho para eles naquele grupo para alcançar aquele objetivo. Vocês acabam de naufragar no navio e só sobrou para vocês esse pequeno barquinho. O diálogo é essencial para o professor conhecer melhor o aluno e, assim, escolher a estratégia didática mais apropriada para cada turma. Ensinar a partir de uma perspectiva do diálogo, que é eu estou vendo o que está acontecendo e eu preciso responder a essa questão, também pressupõe na formação do professor uma atitude para que isso aconteça. Vocês têm que se movimentar de uma forma que não rasgue a folha. Porque se rasgar a folha, é sinal de que o movimento está muito brusco. Nós vamos tentar fazer movimentos mais suaves. Senhora, não sou eu. Tá. Então, olha lá. Tudo bem, tudo bem. O vento que está rasgando? Eu acho que a didática está presente na escola de diversas formas, né? Esse trabalho de decisões com o grupo é um tipo de método, né? Um ensino reflexivo. Os alunos ajudam a decidir. Aliás, várias das decisões na aula são feitas em votação, entre outras coisas. Para escolher time, eles decidem qual forma vai ser a divisão das equipes. Tainá, grupo, Maíra vou buscar. Vocês são grupo mais a Stephanie. Eles decidem como vai ser feito um trabalho, por exemplo, de pesquisa, se a gente vai pesquisar, como vai ser a apresentação desse trabalho. Basta eles terem consciência da profundidade que é. E a responsabilidade. Passar a responsabilidade para o aluno também ajuda. Então eles têm consciência da tarefa que eles têm que fazer, do que eles têm que cumprir. A partir daí, eles têm um alicerce para tomar a decisão, né? Então, trabalha com autonomia e com responsabilidade. Mas isso, assim, nunca vai agradar todo mundo. Isso é difícil. Mas o importante é que a maioria entenda que está equilibrado. Determinadas ações, né, determinados contextos que a própria aula vai favorecendo para serem discutidas, você já vai criando uma cultura do aluno pensar sobre as suas ações. Por exemplo, um aluno que em determinado momento da aula infringiu uma regra ou então abusou de determinadas palavras que não fazem parte, ou pelo menos não deveriam fazer parte daquele contexto. Quando você, no final da aula, cria um momento para que se discuta, né? É assim, olha, aquilo que nosso colega, nosso coleguinha falou, é certo, não é certo? Então a proposta, ou pelo menos aquilo que a gente imagina que deva acontecer na aula de educação física e que é rico esse momento, são essas questões, são as questões do dia a dia da aula que muitas vezes podem ser transformadas em momentos de aprendizagem. Como disse Luiz Seabra, questões do dia a dia podem ser transformadas em momentos de aprendizagem. Para valorizar esses momentos nas aulas de educação física, o professor tem que conhecer o aluno, a realidade dele fora da escola e a relação que ele tem com a prática corporal. O André quase caiu lá, certo? Caiu. Se você chegar em casa com o pé torcido e o seu pai perguntar, sua mãe perguntar, o que aconteceu? Ah, foi na educação física. O que você estava fazendo? Jogando futebol. Ah, isso é normal, acontece, jogar futebol. Aí você chega agora, torci o pé, fazendo o quê? Parkour. Aonde? Na escola. Aonde? Educação física. O professor é louco. Minha mãe é assim. O mesmo machucado. Por isso que aqui a gente tem que tomar mais cuidado, porque não é comum ter esse tipo de atividade na escola. A prática esportiva, a prática corporal que eu vivo na rua, eu também aprendo na escola. Bom, mas aí você vai me perguntar, se eu aprendo na rua e se eu aprendo na escola, que diferença tem uma da outra? A diferença é que dentro da escola eu vou adquirir ou vou aprender a ler uma prática esportiva criticamente. Veio a onda, formou um túnel médio. A Cauane achou uma parede no meio do mar. A gente precisa estabelecer vínculos e a escola precisa ser um espaço bacana. Não dá para tratar a escola
A escola não consegue fazer essa função se ela for hostil, se ela negar a cultura local. Ela precisa interagir. Isso é Paulo Freire na veia, né? Precisa estar lá dentro. O educador precisa pertencer à comunidade. Necessariamente ele não precisa morar lá, mas necessariamente ele precisa de um empenho grande para conhecer essa comunidade, para depois ele produzir efetivamente uma mudança que responda às demandas. Para Paulo Freire, conhecer o aluno é fundamental na relação ensino-aprendizagem. Segundo a teoria de Freire, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Vocês já fizeram algumas atividades com a professora? Com a bexiga, tá? Por que a gente vai usar a bexiga, né? Porque ela é legal, ela é leve, dá pra gente fazer bastante movimento. Lembrando daquela atividade que nós já fizemos, com que parecem as atividades que a gente fez com bexiga? Fizemos exercício, tá? Então nós vamos ficar em pé e vamos dar um passo para trás. Bexiga lá em cima, segura a bexiga lá. Cada um de vocês vai falar um movimento com a bexiga. Vai mais pra lá, um pouquinho. Ó. Quem tem já uma ideia aí? Quem pode dar uma ideia? Aqui, o Gabriel já tem uma ideia. Vai, Gabriel. Eles trazem muitas informações da mídia, ou mesmo dos familiares, da vida dele, das influências que eles têm, do que pode, não pode, né? Às vezes eu falo, eu não posso andar para trás, porque é uma superstição. Por que não, né? A gente vai deslocar, anda para trás, para frente, não posso, né? Mas são coisas que vêm da cultura específica de cada aluno, que a gente vai conversando, debatendo. Vamos procurar nos manter por aqui. Não joguem com força a bexiga, porque nós estamos só andando. Então, Conversar e debater com os próprios alunos a relação que eles estabelecem com o corpo é uma das estratégias didáticas para tratar dos conteúdos da educação física. Costas, depois ao nariz. Olha lá, com as costas. Ai, meu Deus. Cuidado para não atropelar, certo? Muito bem. Cada conteúdo da cultura corporal, eu procuro estudar, buscar estratégias e ver qual é a melhor forma de abordá-la, né? E aí eu vou mudando essas estratégias. Com vídeos, né? Às vezes eu quero mostrar algum esporte, mesmo na ginástica, eu quero mostrar como que é a ginástica de competição. Então a gente utiliza vídeos, imagens, né? Para poder discutir, criar para ele um repertório, né? Utilizar a linguagem audiovisual, alguma coisa, outros tipos de linguagem para eles poderem perceber o que é aquilo, como é que aquilo acontece, né? Aquele filminho que vocês pesquisaram lá no YouTube e tudo mais e viram semana passada, era só técnicas que ele estava mostrando, né? Aqui vai mostrar sequências do Le Parkour. Agora, stop! Eu tive a seguinte ideia. Depois vocês têm outra. Vocês vão jogar a bexiga pra cima, deitar e segurar a bexiga deitada. Antes dela cair no chão. Não é fácil não. Joga em pé. E aí tem que pegar. Devagar. As pessoas talvez se prendam em conceitos do que é didática e do que é estratégia, né? Tá bom, o conceito é importante para um determinado entendimento, lógico que sim, mas mais importante eu acho que é assim, o que é que quais são as ações que o professor está fazendo para que o aluno dele chegue àquele objetivo proposto. Nós conseguimos fazer ginástica com a bexiga? Sim. O que foi feito? Vai, Karina, alongamento? Fez o alongamento usando a bexiga. Quem mais? Quem mais? Levanta a mãozinha. Peraí. E que esse movimento é o quê? Não sabe? Passar por baixo pela perna. Passa por baixo, mas a gente dá o nome isso daí do quê? É força esse daí? Vai, Dani, qual que é? Equilíbrio. E aí a gente costuma dizer assim, que eu parto do princípio da equifinalidade, ou seja, diferentes caminhos para se atingir o mesmo objetivo.
qual é o objetivo? Que o meu aluno adquira conhecimento sobre as práticas da cultura corporal.